representação, eu volto a insistir, você só tem uma saída, você vai ao grau zero da representação. Você faz apelo a uma força instituinte, porque não é verdade que a democracia ela se enfraquece quando as suas instituições se enfraquecem, quando seus partidos se enfraquecem. Uma democracia se enfraquece quando o poder instituinte ele é a todo momento esquecido, onde ele não pode mais se expressar, onde ele não tem mais condição de organizar e de colocar sua voz. Certo? Então, nesse sentido, eu acho que não há nada estranho nesse movimento que é extra-institucional. É próprio da democracia admitir uma dimensão extra-institucional no qual nós encontramos essa política embrionária, essa mobilidade política que ainda não se constituiu enquanto instituição, que ainda não se constituiu enquanto forma de organização, mas é que ela deve ter vida. Certo? Então, nesse sentido, eu insistiria muito no aspecto de que, bem, uma constituinte teria permitido que a população brasileira não ficasse na situação de ventríloco, né? Ou seja, de ficar vendo uma espécie de jogo de ventríloco, como o que vai acontecer agora. Porque o que ficou no lugar? A ideia de um plebiscito, onde vão colocar algumas questões completamente canhestras do tipo, bem, você quer o voto em lista fechada ou você quer o voto em lista aberta? Você quer o voto proporcional ou você quer o voto distrital? Certo? Pensar que as ruas que houve toda essa manifestação de rua por causa do voto distrital, é até uma piada de mau gosto. Certo? Agora, só para terminar, eu insistiria aqui, essas são questões, claro, elas têm importância, mas elas são importantes quando você não está diante de uma crise de representação institucional. Quando você pensa, não, preciso de um ajuste aqui, de outro ajuste ali, para conseguir fazer o sistema funcionar um pouco melhor. Mas nós estamos colocando uma questão muito mais profunda. E essa questão merece ser ouvida. Essa questão é, primeiro, de fato, nós entendemos muito claramente que a maneira com que a política brasileira funciona hoje é uma política completamente permeada aos interesses financeiros. Certo? Quer dizer, quanto que você gasta para conseguir colocar um deputado dentro do parlamento? Você gasta pelo menos 5, 6 milhões de reais no estado de São Paulo. Certo? É o mínimo que você pode fazer numa campanha. Certo? Então, quer dizer, a gente fez uma pesquisa para ver qual era a renda dos deputados que entraram na última legislatura. Acho que 130 eram milionários. Você percebe? Isso é uma distorção completa, isso demonstra um problema sério na estrutura institucional brasileira que não pode ser reformado, precisa ser refundado e repensado. E aí tem um último ponto, que acho que isso toca com uma questão mais geral, que é um pouco da pergunta geral, que é qual é o espaço dessa experiência das massas no interior de uma democracia. Certo? Veja, eu insistiria muito no aspecto de que uma democracia é sempre uma democracia em invenção. Derrida tinha uma frase muito boa, onde ele dizia, nós nunca podemos dizer da democracia como algo completamente realizado no interior desse ordenamento jurídico posto. Uma democracia é sempre uma democracia por vir, certo? Porque a democracia reconhece a possibilidade de diferença entre o domínio do direito e o domínio da justiça, entre o ordenamento tal como ele está colocado agora e as exigências de justiça que não encontram voz dentro do ordenamento jurídico e que, por causa disso, muitas vezes aparecem como dimensão extrajurídica. Vejam, por exemplo, a greve nos anos 20 era um crime, era completamente fora do ordenamento jurídico, mas foi graças a esse crime que direitos foram universalizados, certo? Que a situação social e econômica das classes mais desfavorecidas melhorou, ou seja, muitas vezes nós apelamos para essa dimensão. Isso não tem nada de antidemocrático. O que é antidemocrático é imaginar que o nosso Estado de direito atual pode responder por toda e qualquer possibilidade de democracia. Absaber, ligações entre o movimento, as demonstrações e a política institucional ou institucionalizável. Você estava falando do movimento Passe Livre, rapaz de 20 anos. Vou lembrar um fato histórico. Revolução de 1905, São Petersburgo, ensaio geral da Revolução de 17, houve uma insurreição popular e foi eleito o primeiro Soviet, Conselho de Trabalhadores. Foi eleito um garoto de 25 anos que estava fora dos partidos, Leon Trotsky. O Vladimir deixou muito claro, quer dizer, a democracia só é efetiva se ela for capaz de receber o impacto das suas contradições, dos seus limites,
dela de fato poder responder ao que está fora do institucional, não é? Diga-se de passagem, nós estamos numa sociedade, além de democrática, capitalista, e grande parte do progresso histórico de uma democracia capitalista se deu através de lutas. O que a gente admira de alguma coisa no horizonte civilizado da Europa não caiu do céu. Não caiu do céu, não foi dado pelas elites como modelo de civilização acabada. Foi produzido por 200 anos de luta ininterrupta. Então, civilização é produzido nesse embate. Esse embate é civilizatório. Ele é produtor, ele é vital. Isso eu acho que estamos todos de acordo. Menos o circuito institucional brasileiro, quando, nos últimos 10 anos, a esquerda aderiu ao processo tradicional brasileiro, né? Uma parte significativa do mal-estar com as forças populares que se organizaram desse modo complexo e surpreendente, esse desrecalque, né? Nós tivemos aqui uma sublimação desrepressiva, né? Porque a ação do corpo é sublime, porque ela é lúcida. Ela é lúcida. Isso eu acho muito interessante, porque na tradição conservadora as massas são sempre arcaicas, né? Nós estamos vendo que as massas no Brasil são lúcidas. O que também me parece uma excelente notícia, de um certo grau de desenvolvimento, de consciência pública, né? Com toda a violência regressiva da indústria cultural brasileira, que é imensa, né? Então, dito isso, quer dizer, a necessidade desses conflitos serem encenados e participarem do processo político, né? Eles não podem ser planejados, nem devem, eles devem existir, não é? Devem existir, porque eles são força civilizatória ativa, não é? Isso vai produzir uma série de descompassos, quer dizer, há respostas demagógicas e imediatas. O Vladimir acha que deveria se refundar. Eu não vejo como a política brasileira poderia fazer isso, tanto que caiu num dia a hipótese de uma refundação. Não há condição na estrutura institucional política para fazer isso, não é? Agora, é evidente que, por exemplo, o jogo eleitoral que estava travando o processo político já há um ano, zerou, imediatamente zerou. O efeito imediato é que toda a máquina política não sabe quem vai poder responder ou não, minimamente, a esse processo público que foi disparado nas ruas. Eles não sabem. Isso, em parte, vai passar pelas próximas eleições. É muito interessante que, no movimento em São Paulo, o candidato com maior perspectiva fosse o presidente do Supremo Tribunal, o Joaquim Barbosa, que está fora de qualquer circuito político partidário, né, que representa alguma coisa, né? Então, vai ser necessário mediações aí, e eu espero, sinceramente, que a pauta da esquerda mude radicalmente, quer dizer, na direção da lucidez das massas, né? E, evidentemente, essa lucidez da massa é difícil para a esquerda, porque demonstra a cegueira da esquerda, o distanciamento com que a esquerda ganhou da vida social, né? Eu peço ao professor Clark para encerrar esse debate falando sobre essa, com o perdão da palavra, dialética entre o movimento de massas e as instituições. Yeah. I very much don't want the final word because, once again, I just want to say that I'm looking at your situation as an outsider and trying to understand it. But a couple of things I will say in conclusion. I mean, first of all, that your experience over the last
few weeks obviously has been part of a very amazing moment in world politics. You know, no one really anticipated that 2013 would just be this continual snowballing of challenges to the political order in country after country. I love the fact that the powers that be already have, you know, a grotesque piece of pseudo-economic jargon to describe this, right? They talk about our problem is the democratic deficit. Wonderful. You know, so you expect them to, they're probably expecting they'll solve it by some complicated business of, you know, democratic credit default swaps. But this is the world we live in. And there is a real crisis of democracy, and it's a worldwide crisis. You know, I mean, it's just as deep in Italy, right, where there's this grotesque ruling class, always rotten, and in the person of Berlusconi, I mean, you know, a kind of political grotesque that no one, you know, even Jonathan Swift or Rabelais would have found impossible to invent. So there's no, it's no wonder that in response to this extraordinary contradiction, right, between the arrival of a new set of means for social communication and social organization, a new